Salve, salve, meus amigos. Execução fiscal em curso. A questão é: precisamos reformar a lei de execuções fiscais? Esta é uma grande questão e foi colocada recentemente na mídia por conta da proposta de lei de diretrizes orçamentárias e foi discutida aí na internet sobre esta conveniência ou até mesmo urgência de se reformar o processo administrativo tributário, o direito processual em matéria tributária, especialmente com relação ao processo administrativo destinado à apuração dos créditos tributários e também do nosso sistema de cobrança dos créditos tributários. E isso foi discutido, por exemplo, pelo professor Heleno Taveira Torres, num artigo publicado aí pela internet, inclusive deixei nos destaques lá, nos stories do meu Instagram. Bom, e a questão que eu coloco é a seguinte: será que nós precisamos reformar a lei de execuções? E mais do que isso, será que os alunos e seguidores, especialmente os seguidores do meu curso de técnicas altamente resolutivas, já conseguem se situar diante desta temática? Eu separei 5 tópicos que eu tenho como mais relevantes, mais importantes para compartilhar com vocês sobre uma reforma que já vem acontecendo no nosso sistema de cobrança dos créditos públicos, especialmente na via judicial, através da nossa querida execução fiscal, para outros, famigerada execução fiscal. Pessoal, vocês já talvez tenham cansado de me ouvir falar que a nossa lei de execuções fiscais, escrita lá em 80, dentro de um período de ditadura, ela vem com uma marca, um pecado capital, né? Pecado original no sentido de desequilibrar aquela que deveria ser uma relação verdadeiramente isonômica. De fato, nós temos na nossa lei de execuções várias passagens que acabam tentando desequilibrar a desejável e necessária isonomia das partes. Por exemplo, lá a exigência de depósito para o juizamento de uma ação ordinária, certo? Isso já foi decotado ainda pelo TFR e depois pelo Supremo em súmula vinculante, mas não é esse o ponto do nosso vídeo. O nosso assunto são 5 problemas, especialmente digamos assim, de desatualização da nossa lei ou de reforma necessária da nossa lei. As 2 primeiras temáticas com relação à quebra de isonomia que não podemos negar. A própria existência de uma lei específica beneficiando a fazenda pública já é por si só tanto um meio de se reforçar a cobrabilidade, como se diz, dos créditos tributárias, mas também um meio que privilegia, né? Privilegia o credor, este particular credor, a fazenda pública. E vem, portanto, com um problema, um pecado capital, pecado original de quebra de isonomia, e 2 deles eu vou citar aqui. O primeiro, e talvez até o mais importante, seja a possibilidade prevista lá no parágrafo 8º do artigo 2º da nossa lei de execuções. É um poder que a lei impôs contra o executado e beneficiou a fazenda pública, um poder de o credor substituir o título executivo até a decisão de primeira instância. Pessoal, isso não tem paralelo em nenhum outro sistema. Vale lembrar, por exemplo, um credor privado não pode substituir, se errou, né? Substituir o contrato, o cheque, a nota promissória, duplicata, num processo que tenha ajuizado para a execução deste título. O título aqui eu errei, troca aqui, juiz, não é esse o título, agora está aqui o correto, agora está o cheque correto. Não existe nenhum outro processo que tenha tamanha vantagem em proveito do exequente. Portanto, a nossa lei de execuções trouxe esta prerrogativa, a possibilidade de, até a decisão de primeira instância, leia-se a sentença da execução ou dos embargos versando sobre esta mesma temática, a possibilidade do credor, portanto, substituir a CDA quando ela apresente algum erro, ou até mesmo tenha sido apresentada de forma equivocada, trocada com outros credores, com outro executado, melhor dizendo. Por incrível que pareça, isso acontece. Claro, desde que se assegure o direito à defesa. Afinal de contas, a lei não é tão draconiana como a gente poderia supor. Bom, como então os meus alunos já se posicionam diante disso?
Pessoal, esta prerrogativa muito impactante em proveito do credor fazendário já vem sendo, digamos assim, atualizada, vem sendo sintonizado no nosso dial da Constituição Federal, em que pressupõe-se uma relação verdadeiramente isonômica. Aqui e acolá o STJ, muito especialmente o STJ, vem procurando atualizar a nossa lei, que tem algumas lacunas, inclusive atualizando-as diante deste pressuposto de um processo civil verdadeiramente isonômico. Então, o STJ, neste ponto, diz, em síntese, que não será possível esta emenda, retificação ou troca até mesmo da CDA quando for necessário algum ato de reabertura do processo administrativo do qual tenha decorrido aquele título executivo, aquela nossa CDA. Por exemplo, existe uma invalidade no lançamento, ou existe a necessidade de revisão e recálculo total, não é? Refazimento dos próprios critérios utilizados no lançamento. Nesse tipo de situação, a jurisprudência tende a anular a CDA para que o lançamento seja renovado, seja, obviamente, respeitada a decadência, seja refeito e lá neste procedimento administrativo prévio à execução seja oportunizado o devido direito de defesa em face, né, deste contribuinte que está sendo autuado, enfim, está recebendo esta notificação de lançamento. Também, né, e temos manifestação específica, e bastante recente, 2021, do STJ, dizendo que quando existe uma fundamentação legal equivocada, né, na CDA, também não se poderia substituir meramente o título à vista de que seria um prejuízo à defesa. Ainda, e bastante evidente esta restrição plasmada na súmula 392, conhecida súmula 392 do STJ, dizendo ela que não é possível a substituição do título executivo, em palavras assim, mais genéricas, no sentido de que quando há necessidade de substituição do próprio devedor, quando foi indicado o devedor, o sujeito passivo, de forma equivocada na CDA original. Nesta situação, não é possível meramente se retificar o título, substituir o título. Será necessário, isto sim, como eu disse no início, refazer o lançamento, reabrir o processo administrativo para que o correto devedor seja identificado, tenha ciência da autuação e possa efetivamente se defender. Portanto, estes são alguns achados, apenas alguns achados que buscam equalizar, né, esses poderes do credor, delimitando-os para que o executado não seja surpreendido com uma cobrança que não teve possibilidade de se defender anteriormente. Outra prerrogativa muito importante e impactante da nossa lei de execuções está lá no artigo 15. Sim, este artigo é importantíssimo, recomendo fortemente acompanhamento, leitura e estudo deste nosso artigo 15 da nossa lei de execuções, segundo o qual, né, ele regulamenta a substituição da penhora. E o artigo 15 em si mesmo apresenta uma mácula, na minha modesta opinião, porque o executado, com base nesse artigo 15, poderia substituir a penhora de um bem próprio, ou até mesmo bem de terceiro que tenha sido feita na execução, substituir livremente essa penhora apenas por depósito em dinheiro ou a contratação de fiança ou seguro, garantia, e estes dois últimos, na interpretação do STJ, acrescidos de 30% em relação ao montante total da execução. Montante total, leia-se o valor do crédito, né, correção monetária, os juros, multa e, eventualmente, encargo legal que tenha sido acrescido, substitutivo da verba honorária. Então, o executado, para substituir a penhora, independentemente de anuência do credor, tem que substituir depositando o montante integral da execução ou contratando uma destas garantias, seguro ou fiança bancária, acrescidos de 30% que acaba lhe onerando. Já o exequente, olha só que interessante, se o executado apenas pode pôr dinheiro, seguro ou fiança, ele, o exequente, pode substituir a penhora por outros bens, Olha só que interessante, independentemente
daquela ordem de preferência prevista lá no artigo 11 da nossa lei de execuções, independentemente do respeito desta ordem. Poderia, no dizer da lei, até uma certa escolha discricionária em proveito do exequente. E também ele poderia reforçar, promover, impulsionar, ou seja, requerer o reforço da penhora insuficiente. E esta locução final diz respeito ali ao reforço da penhora, acaba também por limitar, no entendimento do STJ, a possibilidade do próprio juiz promover o reforço da penhora que tenha restado insuficiente ao longo da execução, ou seja, caberia, portanto, ao credor reforçar, pedir, indicar algum bem em reforço. Mas, voltando ao artigo 15, lá diz que cabe ao exequente promover a qualquer momento a substituição da penhora por outros que lhe convenha mais. Pessoal, isso também está sendo atualizado e os alunos e o STJ vem colocando que, na verdade, esta substituição não pode ser uma substituição que eu digo caprichosa, pela mera conveniência. Claro que se eu tiver uma penhora de imóvel, substituir por dinheiro é mais conveniente a liquidação daquele crédito. Exequendo, obviamente, o dinheiro já é líquido, eu não preciso fazer leilão, não preciso, né, me sujeitar às intercorrências de um eventual leilão e discussões a esse respeito, discussões quanto à avaliação, enfim, a demora inerente a esse tipo de providência. Evidente, no entanto, não se poderia, no entendimento atual da jurisprudência, promover-se e o juiz deferir essa substituição caso o executado, enfim, não seja respeitado. Claro que é muito importante observarmos a menor onerosidade para o devedor. Então, eventualmente, o executado poderia, né, ter a efetividade da execução através, enfim, respeitar a efetividade da execução através de uma penhora de algum outro bem que lhe seja menos oneroso. Cabe ao executado, então, indicar, caso exista uma dupla possibilidade de integral recuperação daquele crédito, indicar um bem que lhe seja menos oneroso. Vou penhorar aqui uma casa de praia em relação a um box de estacionamento que eu uso no meu cotidiano. Eventualmente, pode ser esta a demonstração que o devedor, que o executado, possa promover na execução. O que não pode ser admitido, na minha opinião, aqui em âmbito doutrinário, é a substituição que acaba por ser uma espécie de perseguição, não é, ao executado, certo? Nós não poderíamos admitir a substituição, não é, a requerimento do credor, independentemente de alguma razão maior. Por exemplo, para substituir uma penhora de algum imóvel, alguma outro maquinário, veículo, tem que ter uma razão para isso, tem que ter uma justificativa que seja plausível. Este bem é de custosa alienação, este bem é de remota possibilidade de arrematação em leilão. Existe algum outro ônus, algum óbice que eventualmente impede a liquidação deste meu crédito. Existe lá uma penhora preferencial, não é? Já feita anteriormente pelo credor estadual, ou já há uma penhora trabalhista, não é? que tem por si só ascendência diante da penhora do crédito feita para fins do crédito tributário, certo? Então, nós precisamos efetivamente equilibrar esta relação já originalmente marcada por uma certa assimetria, certo? Bom, mais questões. Nós poderíamos, né, sugerir ao legislador que se buscasse alteração na lei a fim de que não se tente controlar, prevenir, enfim, limitar as inseguranças, a insegurança, a incerteza jurídica na interpretação e a multiplicidade de interpretações, algumas delas equivocadas, acerca de alguns tópicos importantes da execução fiscal e também da nossa lei que regula a execução. Vamos a alguns exemplos que geram insegurança e talvez o legislador poderia se dedicar a isso. Por exemplo, matéria muito sensível na vida do advogado, quando há efetivamente dispensa de honorários sucumbenciais. Existe uma série de discussões na jurisprudência, iniciada pela súmula 153 do STJ, muito especialmente esta súmula, a partir
não é, do artigo 26 da nossa lei de execuções, porque lá o artigo 26, numa dessas manifestações de assimetria de poderes, o artigo 26 permite que o credor pense, aqui eu errei, eu vou pedir o cancelamento desta execução fiscal e esse processo vai ser extinto sem ônus para as partes, principalmente para ele exequente. Diz lá o artigo 26, se antes da decisão de primeira instância, ou seja, não temos sentença nem na execução, nem nos embargos, a inscrição do crédito na dívida ativa for cancelada, a execução deverá ser extinta sem ônus. Ou seja, errei, puxa, agora percebi que errei, realmente o executado tem razão, lendo os embargos, lendo a exceção de presecutividade, percebi que teve um pagamento. Existe uma prescrição aqui, existe algo que me impede de impulsionar essa execução. Bom, vou cancelar este crédito, afinal de contas, eu, credor, tenho dever, poder de autotutela, ou seja, de pronunciar as ilegalidades presentes nos meus próprios atos. Eu, administrador, posso, portanto, anular este registro deste crédito na dívida ativa. Caindo o título, cai também a execução fiscal nele estribada, ou seja, estribada no título executivo. Não se poderia cobrar honorários. Nananina não, disse o STJ. Súmula 156 reza, 153, perdão, reza que caso esta desistência da execução seja feita, seja apresentada pelo exequente após o exercício da defesa, ou seja, me dei conta, eu, fisco, me dei conta diante da defesa que este crédito realmente é indevido, um caso bem grosseiro de pagamento, por exemplo, não poderia, não é, se dispensar dos honorários de sucumbência. Portanto, veio a jurisprudência criando uma espécie de regra complementar, não é, mas acaba sendo quase uma regra complementar da interpretação do artigo 26 da nossa lei. Isso aqui é muito importante, muito sensível para nós da execução fiscal. E isso vem sendo desdobrado, né? Vem sendo exercitado pela jurisprudência com muitos excessos, aqui e acolá, excessos de dispensas de honorários, né? E falta, na minha opinião, algum critério adicional que eu coloco lá, desafiando alguns limites, no meu curso de técnicas altamente resolutivas, à vista de algumas interpretações equivocadas, interpretações que eu, modestamente, dentro de um âmbito doutrinário, coloco por quanto a jurisprudência acabou por extrapolar exatamente desses limites e do dever de condenação em honorários de sucumbência, muito especialmente naquelas situações em que há prescrição ou em que há reconhecimento do pedido por parte do exequente. Tá bem? Então, temos várias questões, vários problemas, uma casuística bem rica com relação à dispensa ou não de honorários sucumbenciais na execução fiscal. Mas precisamos ainda de regulamentação, precisamos entender, afinal de contas, quando é necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se buscar no patrimônio de um terceiro, uma pessoa que não faz parte do polo passivo da execução, que não está presente no cenário da incidência tributária, como eu posso buscar no patrimônio deste terceiro o pagamento do crédito exequendo? Seria indispensável o IDPJ no caso de dissolução irregular? Seria necessário? São situações que a jurisprudência, especialmente no âmbito federal, vem desafiando. Existem entendimentos jurisprudenciais bem dissonantes e, claro, já coloquei isso lá para os alunos, a depender do interesse a ser defendido, pode-se buscar socorro na jurisprudência do TRF da 4ª região, ora, a depender do interesse a ser protegido na jurisprudência do TRF da 3ª região, para citarmos dois exemplos. Enfim, é preciso nós desenvolvermos, não é, estes critérios, afinal de contas, para que se possa redirecionar a execução fiscal e, especialmente nessa que é a temática mais corriqueira, acima de 90%, a situação de dissolução irregular. Gente, precisamos de mais critérios para avaliarmos a necessidade de redirecionamento da execução fiscal e sempre, enfim, reforço, sublinho a necessidade de respeitarmos
os pressupostos da responsabilidade que é subjetiva em matéria tributária. Quem é meu aluno já cansou de me ouvir que nós precisamos sempre voltar. É um disco furado, né? Disco riscado, a gente sempre volta neste ponto, mas acaba sendo um ponto fundamental que não podemos descuidar, que a responsabilidade tributária é subjetiva, ou seja, nós dependemos além do dano e além do nexo, nós precisamos ter uma conduta dolosa, culposa por parte daquele terceiro que não é o contribuinte, a fim de que se possa buscar no patrimônio dessa pessoa, diferente do executado, o valor suficiente ao pagamento da execução fiscal. Sempre a partir deste critério da responsabilidade subjetiva, com prova, enfim, quando a súmula 435 da STJ diz que se inverte o ônus, se imagina, se pressupõe, se presume dissolvida irregularmente a pessoa jurídica não localizada no seu domicílio fiscal, haveria necessidade, na minha modesta opinião, de desenvolvimento sobre isso com base em lei, porque crédito tributário não exige apenas lei, exige lei complementar, e o Supremo tem farta jurisprudência assentando justamente esta premissa. Portanto, creio que a responsabilidade tributária é um dos grandes assuntos a serem desenvolvidos nessa necessária e propalada reforma do processo judicial tributário. Mas nós precisamos também critérios legais mais objetivos a fim de se prover sobre bloqueios de valores ou bens. A jurisprudência vem atualizando, já coloquei no módulo do processamento da execução, como funciona para termos, afinal de contas, bloqueios de valores ou de bens. Pode-se fazer isso aí no início da execução fiscal, né, liminarmente, in limine, será que sem oitiva da parte executada, né, comprimimos ou não o devido processo legal? Seria necessário esgotarmos alguma via prévia, preferencial para fins da penhora? Certo? São assuntos que a jurisprudência, especialmente do STJ, coloca como uma espécie de escada para subirmos, né, cumprindo etapas a fim de efetivarmos medidas patrimoniais bastante gravosas, certo? Então, na minha opinião, os bloqueios e penhoras que já encontram regulamentação na Lei Processual Geral no CPC, e é um pouco lacunosa essa regulamentação na Lei de Execuções, convinha ser atualizada, né? Convinha ser suplementada por uma reforma, então, da nossa lei de execuções, e a fim de que nós tenhamos alguma clareza maior, enfim, deixando de lado tanto espaço para o desenvolvimento jurisprudencial. Por fim, e não menos importante, como dizem os americanos, é fundamental a regulação da dita, né, para fins didáticos, prescrição intercorrente na execução fiscal. Poucos assuntos, na verdade não são tão poucos, mas um dos mais importantes assuntos da execução fiscal é a prescrição intercorrente. Enfim, foram escritos rios de tinta sobre isso na execução fiscal, até que em 2018, em um cavalo de pau interpretativo, realmente a jurisprudência foi totalmente reescrita, reformulada, e isso é tão importante que, além da prescrição, temos outros achados, mas essa matéria acabou virando lei. Nós temos, no âmbito do CPC, uma regulamentação da prescrição intercorrente nos cumprimentos de sentença e na execução de títulos extrajudiciais, dos demais títulos executivos extrajudiciais, mas nos falta, na execução fiscal, uma regulamentação por lei e por lei complementar, quando se trate de crédito tributário, lei complementar que dispõe, afinal de contas, quais são os critérios, marcos, dispondo com mais clareza, afinal de contas, quando existe omissão do exequente, quando existe alguma verdadeira lacuna que não foi suprida pela jurisprudência, isso seja melhor tratado em lei, certo? Nos proporcionaria critérios bastante mais claros para dispormos sobre a prescrição intercorrente, muito embora o STJ tenha repetitivo, ou seja, precedente obrigatório, nós temos lacunas que vêm sendo trabalhadas de forma um pouco errática, na minha modesta opinião, pela jurisprudência, pela primeira instância também, deixando margem para insegurança, que
se imagina pudesse ser alcançada, né, a segurança jurídica através da reforma legislativa. Talvez, em um bônus, poderíamos pensar na retirada das inconstitucionalidades da nossa lei das execuções fiscais. E algum exemplo, assim, de primeira mão, né, aquele que logo nos salta à memória, a inconstitucionalidade quando a lei, que é uma lei ordinária, trata da prescrição, e prescrição em matéria tributária é veículo, passageira da lei complementar. A prescrição precisa ser tratada pelo veículo especial da lei complementar. Portanto, a jurisprudência, já expliquei com várias passagens no meu curso, a prescrição tributária em matéria aqui na execução fiscal vem sendo decotada, vem sendo trabalhada, vem sendo atualizada pela jurisprudência. Temos numerosos julgados, tanto dos tribunais federais, tanto do STJ, e aguardamos, inclusive, algumas sinalizações complementares do Supremo acerca da interpretação, né, da lei de execuções, sintonizando-a com a necessidade de lei complementar para tratar especialmente aqui da prescrição tributária, tá bem? Essas são algumas observações minhas que saltam à memória neste assunto da atualização necessária do devido processo judicial tributário, especialmente para a cobrança dos créditos fazendários, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido ilustrativo, tenha sido informativo. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe com os amigos que porventura tenham interesse nesses assuntos, é importante para alavancar o conteúdo do canal. Deixe o seu like, então, aqui como uma mensagem para que nós possamos continuar desenvolvendo conteúdos assim relevantes em outras oportunidades, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!